O capítulo 14 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu denomino o capítulo da ordem e decência. É o capítulo em que Paulo vem colocar ordem no culto, vem organizar o rito, vem colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tanto é que no capítulo 14, no versículo 33, ele diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no versículo 40 do mesmo capítulo, Paulo diz: faça-se tudo com ordem e decência. Por que Paulo está falando isso nesse capítulo 14? Porque Paulo está pondo em ordem acerca das profecias, dos profetas, os dons de língua, o dom de interpretar. Então ele vai organizar estas coisas no capítulo 14 de sua carta, primeira carta aos Coríntios. Ponto. Dentre estes assuntos, ele vai tratar também da mulher e o seu marido no culto. A relação conjugal, como se dá durante o culto. Daí porque minha Bíblia está aberta no capítulo 14 mesmo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e leio, versículo 34. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. As vossas mulheres. Mulheres casadas. Quanto às vossas mulheres, ele não está falando de todas as mulheres, as mulheres em geral. Ele não está falando das solteiras, das viúvas e das casadas. Ele está falando as vossas mulheres casadas estejam caladas nas igrejas. O que Paulo está dizendo? Que elas não sejam dadas ao confronto, à disputa, ao debate com o seu marido, à conversação durante o ato do culto, porque não lhes é permitido falar. Não é decente, não é ético que durante o culto elas estejam, ou mesmo eles, estejam em conversação. Mas estejam sujeitas aqui, mas estejam em respeito ao marido, como também ordena a lei, ainda no versículo 34. O que ordena a lei? Gênesis 3,16. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Ponto. É isso que a lei dizia, que a mulher respeitasse o marido, respeitasse a autoridade dele. Quando Paulo diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, ele não está dizendo não é permitido pregar, não é permitido ensinar, não é permitido dirigir igreja, nada disso. Paulo está falando totalmente algo longe, mas muito longe do que a maioria prega quando usa este texto. Estejam caladas. Esta expressão aqui não falem, não preguem, não dirijam igreja. Não. Estejam caladas não sejam dadas à conversação. Aqui quando Paulo diz estejam sujeitas, ele está dizendo apenas que elas respeitem o seu marido, como também manda a lei, que elas respeitem os seus maridos. Aí o versículo 35 ele diz: e se quiserem aprender alguma coisa, observem, e se quiserem aprender alguma coisa, veja que se fosse a questão do ensino, da pregação, da dirigência da igreja, ele não diria isso. Ele está dizendo: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Veja que isso confirma o versículo 34. É relação conjugal. Então ele diz: interrogue seus maridos em casa. Ou seja, se querem aprender. Veja que não diz se querem ensinar, se querem dirigir igreja, se querem pastorear, não. Mas se ficou alguma dúvida durante o culto, interroguem, debatam em casa, disputem em casa, mas não publicamente, no horário do culto. É isso que Paulo está falando. Querem aprender, querem tirar alguma dúvida, querem debater alguma coisa, faça isso em casa e não no culto. É ordem e decência. Nada a ver com dirigir, pastorear igreja. Porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. O que Paulo está dizendo? É vergonhoso a conversação durante o culto, é vergonhoso o debate durante o culto, é vergonhoso o confronto, em todos esses sentidos.
é vergonhoso, é indecente, é antiético que as mulheres se ponham na posição de debater, discutir, confrontar durante o culto, conversar durante o culto. Ele apenas está dizendo isso, ele não está dizendo é vergonhoso as mulheres dirigir culto. Ele não está dizendo é vergonhoso as mulheres pregar, é vergonhoso as mulheres ensinar. Não, ele está dizendo apenas com relação ao debate, ao confronto, à disputa, à conversa durante o culto. Tanto é que no capítulo 14 todos profetizavam, homens e mulheres. Quem profetiza também ensina. Então, não nada, mas absolutamente nada a ver com a questão de pastorear, ensinar, dirigir igreja, nada a ver. Muito longe disso o que Paulo está ensinando aqui no capítulo 14 da sua primeira carta aos Coríntios. E se você ainda não entendeu, eu leio a melhor versão desse texto, está na Bíblia King James. A Bíblia King James, ela traz a versão mais clara desse texto. Capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 34, ele diz assim: as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar. Observem, quando não lhes é permitido falar, que elas fiquem em silêncio, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena, respeito principalmente ao marido. Aí ele diz assim: se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Ponto. Quer algo mais claro do que isso? Perceba que aqui nada tem a ver com dirigir igreja. Percebe que nada tem a ver com pastorear igreja. Percebe que Paulo não está proibindo a mulher de falar na igreja, de pregar, de ensinar, de profetizar, de dirigir, de pastorear? Percebe ou não? Está difícil ainda? Então vamos para a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. O que Paulo está dizendo? A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Paulo está dizendo: a mulher não dirige a igreja, a mulher não pastoreie, a mulher não ensine na igreja, a mulher não profetize, a mulher não doutrine a igreja, a mulher não exorte. É isso que Paulo está dizendo? Não, não e não. Ele está dizendo: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Aprenda sem debate, sem confronto, sem conversação, mas com respeito, com toda sujeição ao marido. Sujeição aqui é respeito à autoridade do marido. Nada, mas absolutamente, põe isso na sua cabeça, nada a ver com pastorear igreja. Nada, absolutamente nada. O versículo 12 ele diz: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Veja que o assunto ainda está dentro de uma relação conjugal. Ele diz: não permito o quê? Que a mulher pastoreie, que a mulher dirija igreja, que a mulher doutrine igreja, que a mulher profetize? Não. Ele está dizendo: não permito, porém, que a mulher ensine Ensine quem? O marido. Nem também permito que a mulher use de autoridade. Sobre quem? Sobre o marido. Nem ensine o marido, nem use de autoridade o marido. A mulher não pode ensinar. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer apenas que a mulher não inverta as posições, pois a Bíblia diz que o homem é que é o cabeça. Efésios 5, 22 e 23. O homem é que é o cabeça da mulher. Então Paulo está dizendo aqui que ela se mantenha na sua condição de sujeição ao marido, de respeito à autoridade deste marido. Por isso ele diz: não permito que a mulher tome uma posição de cabeça, de querer estar ensinando, dirigindo, guiando o marido, mas que se ponha na sua posição de sujeição, de respeito a ele. Ponto. Nada a ver com igreja. Sinto muito, mas nada a ver com pastorear, dirigir igreja, profetizar, ensinar, exortar, doutrinar, nada, pastor, nada, varoa. Você está entendendo isso?
Nada a ver. E o versículo 13 e 14 a seguir, ele vem falar de Adão e de Eva. Por quê? Relação conjugal, mais uma vez, ele vem dar um exemplo. O porquê a mulher deve respeito ao marido, sujeição ao marido, uma vez que foi Eva que caiu, uma vez que foi Deus que fez primeiro Adão, enfim, e porque Deus disse que Adão seria o dominador da mulher. Então, só isso. Nada além disso. E por que Paulo não proibiria a mulher de exercer ministério pastoral? Por que Paulo não proibiria a mulher de dirigir igreja, de pregar, de doutrinar, de profetizar? Por que Paulo não seria contraditório? Veja, ele fala de Priscila. Priscila foi uma mulher que por 7 vezes nós vemos textos bíblicos falando sobre ela. Priscila foi uma mulher que esteve pregando em Roma, em Éfeso e em Corinto, que tinha igreja na sua casa e que por causa da perseguição em Roma, ela quase foi morta, tanto ela quanto o marido. E Paulo disse que ela tinha igreja na casa dela. E Paulo chama tanto ela quanto o marido de meus cooperadores. Como era que Priscila cooperava na obra do Senhor? No culto dentro da sua casa. Era dirigindo o trabalho, orando com os irmãos, pregando, ensinando ou não? A Bíblia diz que ela chegou a ensinar até Apolo. Tanto ela quanto Áquila deram ensinos bíblicos a Apolo em Atos 18, 26. Está aqui escrito de forma clara. Escrito de forma clara. No capítulo 18 de Atos, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente, aqui tem um porém, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando o ouviram, Priscila primeiro e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. O levaram, está no plural, consigo e lhe declararam, está no plural. Mais precisamente o caminho de Deus. Quem declarou a ele? Quem ensinou a ele? Quem instruiu? Priscila e Áquila. A mulher não pode ensinar o homem. É isso mesmo que Paulo estava dizendo? Ou se pôr na condição de autoridade sobre o marido que Paulo se referia em 1 Coríntios? Tanto é que Priscila está ensinando Apolo. Priscila ensinava na sua igreja, na igreja que estava na sua casa. E por que você pode dizer assim, mas Priscila não era pastora? Ninguém era pastor, mas já desenvolvia o ofício de pastor, porque no início da igreja primitiva não havia ainda ninguém ungido a pastor. Mas eles desenvolviam o mesmo ofício. A ordenação a pastor veio muito depois, senhoras e senhores, até porque no princípio da igreja primitiva o que nós tínhamos era sacerdotes, mas os sacerdotes estavam saindo da moda, até porque Deus o havia, através da graça, acabou aquela coisa de sacerdócio, e agora por isso que Paulo escrevia aos Efésios 4, dizendo que agora Deus dava a uns para pastores, apóstolos, profetas, ele não incluiu mais sacerdote. Por isso, a transição, havia uma transição. Daí o porquê essas mulheres e nenhum homem foi ungido a pastor no Novo Testamento, mas começaram a desenvolver o pastoreio porque pastoreavam, porque eram responsáveis por rebanho, porque dirigiam um grupo. Então, logo mais na frente do primeiro século, a seguir que vem essa coisa de unção, de ordenação, de separação de homens e mulheres para o pastoreio. Mas o que Priscila fazia era exatamente esta mesma função. Embora não houvesse ainda a ordenação, nem essa conversa de homens, essa historinha furada de homem. O que ocorre aqui, e deve-se deixar claro, é que Paulo, em momento algum, proibiu mulher de dirigir igreja, nem proibiu mulher de pregar, nem de ensinar, nem de doutrinar. Exemplo está aqui em Priscila. Segundo exemplo, Maria. Paulo, antes mesmo de ser famoso, quando Pedro foi preso, a igreja estava reunida era na casa de Maria. Ela não diz que a igreja estava reunida na casa de João. A Bíblia não diz que a igreja estava reunida na casa de Tiago. A Bíblia diz que a igreja estava reunida na casa de Maria. Portanto, era Maria responsável. Nem cita o nome do marido. Embora ela fosse mãe de Marcos, mas não diz que era Marcos, que era com Marcos, que era através de Marcos que a igreja estava lá. Não põe Marcos como dirigente. Pelo contrário, põe Maria. Terceiro, Ninfa. A Bíblia diz que Ninfa era dirigente da igreja em sua casa. E sabe quem escreveu essa carta falando de Ninfa? Exatamente Paulo, no capítulo 4,
15 de Colossenses, Ninfa, uma mulher que tinha a igreja na sua casa, e ele não citou o nome do marido dela, citou o nome dela. Por quê? Porque ela era a pastora local, porque ela dirigia a igreja local. Logo, Paulo não poderia ter escrito aos Coríntios 14, nem em 1 Timóteo 2, proibindo a mulher de dirigir culto, de trabalhar na igreja, de pregar, de falar, de profetizar, de ensinar e nem de doutrinar. Senhores, é incoerente, uma vez que eu digo que Paulo proibiu as mulheres de pregar, de ensinar, de dirigir igreja, e eu encontro Paulo com Priscila pregando em Roma, Priscila pregando em Coríntio, Priscila pregando em Éfeso, Priscila com a igreja na sua casa. Das 7 vezes que a Bíblia cita Priscila, o casal Priscila e Áquila, a Bíblia põe Priscila como em primeiro lugar por 5 vezes. Das 7, põe Priscila primeiro. E Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Porque Priscila dirigia trabalhos, Priscila era pregadora e era cooperadora, e quem disse isso foi o próprio Paulo. Também, Paulo não poderia estar ensinando que mulher não pode pregar se ele citou também Febe. Febe, que para alguns era diaconisa em Secreia, para outros, Febe seria a própria dirigente da igreja em Secreia, e também alguns acreditam que foi ela mesma que levou a carta aos Romanos, quando Paulo cita o nome dela em Romanos 16, 1. Então, portanto, Paulo não diria que mulher não pode pregar, nem ensinar, nem doutrinar, uma vez que mulheres estão presentes no ministério de Paulo e dirigindo igreja naquela época, embora não houvesse ainda o costume de se ordenar, credenciar e ungir pastores, que isso é costume mais atual, e não daquela época, porque vivia em transição, mas eles desenvolviam a mesma função, senhoras e senhores, e mulheres, que os senhores dizem que elas não podiam pregar nem ensinar, que Paulo proibia elas de pregar e ensinar na igreja. Um equívoco que se arrasta há muitos séculos. Paulo também não poderia falar isso quando ele cita Trifena, Trifose, Pérside, mulheres que muito trabalharam também, cooperaram também na obra do Senhor. E trabalharam, cooperaram como, senhores? Pregando, ensinando, evangelizando, reunindo em casas, que nós não tínhamos templos como hoje. Quando você lê um texto desse, você pensa logo num templo bonito, a mulher pregando num templo. Não, aquela época não era assim, senhoras e senhores. A igreja nasceu, foi em casas, em células, em casas. Eram nas casas que se reuniam a igreja do Cordeiro no princípio, e na maioria tinha mulheres dirigindo esses trabalhos. Na sua maioria eram as mulheres que tomavam a frente, eram as mulheres que oravam, que pregavam e que ensinavam a palavra do Senhor. Exemplos eu já citei. Portanto, agora preste atenção, pastor. Preste atenção, pastor. Crie vergonha na sua cara. Tenha vergonha a partir de hoje. A partir deste momento eu declaro que o Senhor terá vergonha de pregar 1 Coríntios 14, 34 e 35 para usar contra o ministério das mulheres. Eu declaro neste exato momento que o Senhor terá vergonha de pregar o texto de 1 Timóteo 2, 11 a 15 contra o ministério pastoral das mulheres. O Senhor terá vergonha. Todos os pastores que me ouvem agora, neste exato momento, o Senhor terá vergonha de usarem esses 2 textos que foram usados por séculos para destruir as mulheres, para pararem os seus sonhos, a partir lá de Santo Agostinho, né, passando por Santo Agostinho, por Lutero, por João Calvino, por John Wesley. Desde lá, essa historinha machista vem sendo pregada e proibindo as mulheres de exercerem os seus ministérios. Atenção, pastores, recebam vergonha a partir de agora. Vergonha a partir de agora. Os senhores não poderão pregar mais, nunca mais. Enquanto os senhores viverem e lembrarem deste vídeo, deste profeta e deste ensinamento, os senhores terão vergonha de abrirem esses textos no púlpito para agredirem, frustrar
frustrarem os sonhos de muitas mulheres que estão dentro das igrejas e que não podem exercer seus ministérios por causa do machismo dos senhores. Tanto é que esta ideia também nasceu, e eu vou falar aqui ainda, tenho mais um vídeo para eu falar de uma apóstola que existiu na época de Paulo, senhoras e senhores. Vou falar sobre isso. E depois a Igreja Católica, os católicos dos mais antigos, dos primórdios, começaram a ver que não podia aceitar a ideia de mulher como apóstola, e daí veio essa ideia de tentar oprimir as mulheres na igreja. Tudo é machismo. Eu denuncio aqui agora que todo esse ensinamento não é porque é falta de entendimento. Pode até ser em alguns, mas na maioria é machismo mesmo. O senhor é machista mesmo. O senhor tem usado esse texto porque é machista. Querem ver as mulheres como tapete dos senhores. Querem ver as mulheres lá embaixo, humilhadas, como apenas dirigentes de fogões nas suas casas. Só isso. E eu já disse que mulher sempre deve respeitar o seu marido, sujeitar-se a ele, a autoridade dele na casa delas. Mas isso não impede o ministério que Deus tenha com elas, nem o chamado e nem a vocação. Então, pastores, recebam vergonha hoje. Recebam vergonha agora. Nunca mais os senhores preguem usando esses dois textos para dizer que a mulher não pode exercer seus ministérios na igreja e não podem aceitar o seu chamado, que Deus tem chamado milhares dela em todo o mundo. Agora a minha palavra às senhoras, irmãs, atenção irmãs, ouçam aqui esse profeta que tem vergonha na cara e que é fiel à palavra, que eu não prego aqui para defender ideologia minha, nem interesse meu. Eu gosto de ser fiel ao texto bíblico. Atenção, mulheres. A partir de hoje, nós vamos revolucionar nestas igrejas. Todas vocês que o Senhor chamou, todas vocês que o Senhor vocacionou, todas vocês que o Senhor já disse, já elegeu como pastoras, e as senhoras estão nesses ministérios, cujos pastores machistas têm impedido as senhoras até de subir no púlpito, como eu já vi alguns dizerem, mulher não pode nem subir no púlpito, o púlpito é teu, é por isso que ela não sobe. Atenção, senhoras, todas vocês que estão nestes ministérios machistas, saiam daí, saiam, abandonem, porque as senhoras vão perecer, vão morrer aí, sendo pisadas por esses machistas, usando textos bíblicos equivocados para dizerem que as senhoras não têm vocação, que as senhoras não podem. É medo da autoridade que Deus pode dar às senhoras? É medo da forma que Deus pode usar as senhoras? Saiam, abandonem estes tais pastores machistas. Abrace a partir de agora, senhoras e senhores. E precisamente as senhoras, não os senhores, mas as senhoras que têm chamado, que Deus já te chamou como pastora, que Deus já te chamou como mulher vocacionada para o ministério de pastor. Saia desta igreja que o pastor está te oprimindo com textos bíblicos, oprimindo você. Eu ouvi de irmãs dizendo que tenha vergonha de tirar sua credencial, vergonha de usar o ministério, o nome de pastora, porque o pastor prega todo dia que mulher não pode, mulher não pode. A partir de agora, tire sua credencial do armário, pastora. Vai lá, pega sua credencial. Sopra a sua credencial. Deixa eu pegar aqui, ó. Faça assim na sua credencial. Faça isso, ó. Sopre nela. Pega a sua credencial, põe no seu bolso. E se você não tiver credencial, receba, porque o Senhor vai te dar. A primeira credencial que você tem que ter é a vocação e o chamado do Senhor. Se o homem não quer te dar credencial, isso não impede o teu chamado e não impede a tua consagração e a tua ordenação. Você não depende de homem para te ordenar,
para reconhecer o teu pastorado. O que você precisa é de um chamado divino, de uma eleição divina, de uma vocação divina. Vai e faz esta obra. Atenção, mulheres, todas vocês, usem a usar agora a Bíblia King James. Esta versão é a mais correta, mais segura nesse texto. A versão de Bíblia King James. Compre esta versão e abra ela, esfregue ela no capítulo 14 de 1 Coríntios 34 e 35, esfregue ela na cara desses tais. Quando eu digo esfregar, irmão, não é pegar a Bíblia e passar na cara do pastor, não. É mostrar para eles o texto bíblico que eles estão usando contra as senhoras. Não calem-se, não se curvem, não andem cabisbaixas, não baixem a sua cabeça para esta mentira machista que é pregada há muitos anos nas igrejas. Mentira machista! Eu denuncio esta pregação que proíbe as mulheres de ministrar, de dirigir igreja. Esta pregação é machista. Você está entendendo isso? Esta pregação é machista, é diabólica, é equivocada. São homens que não querem ver Deus usando as mulheres. Portanto, as mulheres do meu Brasil, peguem esse vídeo. Atenção, mais um aviso. Você, mulher que está vendo esse vídeo, você vai pegar esse vídeo, você vai enviar para todas as mulheres que você conhece no ministério. Ou então não ouça este vídeo. Ou então desligue agora e saia do meu canal. Se desinscreva. Tem alguém dizendo assim, eu vou me desinscrever. Vai embora, rapaz. Eu não preciso de você no meu canal para nada não, rapaz. Ah, eu não creio. O problema é seu. Ah, eu não aceito. O problema é seu. Eu estou falando é com os que creem. É com os que aceitam. Atenção, irmãs. Você que está me ouvindo agora. Vou botar minha cara bem aqui, para você entender o que eu estou dizendo para você agora. Você vai enviar meu vídeo para todas as mulheres que você conhece no ministério e diga a elas que elas se libertem a partir de agora e vão fazer a obra de Deus. Se o pastor não permite elas na sua igreja, elas fazerem a obra, saia. Saia e vai cumprir o teu ministério. Eu denuncio esta pregação de séculos como pregação exatamente machista e diabólica. Todo pastor que prega contra o ministério pastoral das mulheres não passa de um machista equivocado, usando textos bíblicos para oprimir as mulheres. Portanto, mulheres, todas vocês que me ouvem agora, abracem seu ministério. Abracem sem medo e diga: eu ouvi o profeta, pastor, aleluia. Ele me ensinou a verdade e a verdade está aqui. Use a versão da Bíblia King James, porque as versões bíblicas também têm cunho machista. Muitos textos foram adulterados, senhoras e senhores. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Muitos textos da Bíblia foram adulterados com essas versões, principalmente os machistas, usando textos bíblicos, mudando textos bíblicos a seu bel prazer para oprimir as mulheres. Deus chamou vocês. Nós temos vários textos bíblicos mostrando mulheres no ministério. Mulher como Débora, que Deus usou poderosamente, não foi por um dia não, seu machista. Foi por 40 anos. Débora não era só a autoridade civil, ela era também a autoridade espiritual, era profeta, coisinha que o Senhor não é. E não, nem se compara com os profetas de hoje, que é uma vergonha. Os profetas de Israel no passado eram respeitados, eram autoridades bem-vindas por aqueles que acreditavam nos profetas. Débora não foi escolhida pelo Senhor, não. Toda vez que alguém fala de Débora, fala com menosprezo. Quem chamou Débora foi o Senhor dos Exércitos e colocou ela lá como juíza, colocou ela como regente de Israel quando não havia reis. Ela era como rei, como a rainha, dominadora, dirigente de toda uma nação, não era de um grupinho de uma igreja, não, seu machista, dirigente de toda uma nação, não era de um grupinho de uma igreja, não, seu machista. Ela era dirigente, era de um grupo muito maior,
muito maior a de toda a nação. E não foi por um dia, 40 anos. E era também profeta por 40 anos. Levantada, sabe por quem? Pelo Senhor. E não levantou ela porque os homens se acovardaram. Isso é desculpa machista. Levantou ela foi porque ele quis levantar Débora. E nem levantou o marido dela, e nem levantou ninguém, levantou ela. Então, esta narrativa é machista. É desculpa machista. Levantou ela foi porque ele quis levantar Débora. E nem levantou o marido dela, e nem levantou ninguém, levantou ela. Então, esta narrativa é machista. Deus usa quem quer, eu já disse. Deus usa quem ele quer, como quer, da forma que quiser, quando quiser. Então, mulheres, abracem esse ministério. Abracem, tomem coragem, recebam coragem agora em nome do Senhor. Recebam autoridade e enviem esse vídeo para todas as mulheres. Que todas as mulheres se levantem a partir de agora. Se levantem a partir de agora. Já. Se levantem já. E abrace o pastorado que Deus te deu. Não foi pastor que te deu o pastorado. Não foi este homem machista que te deu o pastorado. Foi o Senhor. Use este vídeo. Pega a Bíblia e vai. Prega a palavra. Seja consagrada, seja ordenada, seja eleita. Receba o ministério pastoral hoje e vai pregar a palavra do Senhor. Envie esse vídeo para todas as mulheres que você conhece. Está entendendo isso ou não? Envie este vídeo para todas as mulheres que você conhece. E diga a elas, vamos nos libertar. Revolução das mulheres que têm vocação e chamado pastoral.